Começando mais um Memória Legislativa, estamos aqui, sempre a gente está acostumado a ter um ex-vereador e não deixa de ser um ex-vereador, só que agora atual vereador e novamente presidente desta Casa de Leis, o pastor Arthur Ernesto Henrique. Pastor Arthur Henrique, você é bem conhecido aqui em Bebedouro, todo mundo conhece, mas você não é bebedourense. Onde o senhor nasceu? Eu sou natural de Catanduva, nasci no dia 4 de maio de 1955. E ficou por quanto tempo em Catanduva? Nós, por conta do meu pai, que era ferroviário, nós fomos transferidos para Bebedouro dia 13 de janeiro de 78. E qual que é a sua idade na época? Veio criança, já era jovem? Já era jovem, hoje estou com 70 anos, completei agora em maio. 23 anos, 24 anos mais ou menos, né? E qual que é a sua lembrança de Catanduva? Quais eram as brincadeiras? Como foi sua infância, escola? Já começou a trabalhar lá, veio trabalhar aqui? A minha infância foi de um garoto, de uma criança da década de 60, né? Onde a gente jogava bola, jogava bolinha. Bolinha de gude? Bola de gude, futebol, né? A gente gostava muito de nadar. Tinha um rio lá perto de casa, o Rio São Domingos, que está lá até hoje, né? E essas eram as brincadeiras, gente, né? E comecei a minha vida como engraxate. Seu primeiro emprego foi engraxate? Meu primeiro emprego, né? Autônomo, né? E com que idade? Com 12, 13 anos de idade. Trabalhei de engraxate uns 2 anos na rua Paraná com a rua 15 de novembro em Catanduva. Era eu e mais um amigo. A gente engraxava sapato naquela esquina todo final de semana. Era sábado e domingo? Sábado e domingo. Sábado o dia inteiro, domingo a parte da manhã. Havia movimento no domingo ali? Bastante movimento. E naquela época a gente pegava o dinheirinho, entregava na mão do pai, o pai pegava, dava um dinheiro para você comer um lanchinho na escola durante a semana, para ir numa matinê de um cinema. Era esse controle naquela época, né? Certo. E você tem mais irmãos? Não, eu sou filho único. Ah, é filho único? Filho único. O que seria meu irmão, que deveria estar hoje com uns 68 anos, 67, ele faleceu, nasceu morto, né? Porque passou muito da hora do parto e a minha mãe acabou perdendo ele ainda no útero, né? Certo. E Arthur, você veio a Bebedouro por conta do trabalho do seu pai, né? Como que era o trabalho dele? O meu pai entrou na Estrada de Ferro Araraquarense em abril de 1955, eu nasci em maio, um mês depois. E trabalhou por todo o tempo nessa Estrada de Ferro Araraquarense. Depois, quando se tornou tudo em FEPASA, que houve a transferência dele para Bebedouro e foram mudando a sede dele, né, de 72, foram mudando 73, até que em 77 firmaram a sede dele em Bebedouro. E a gente veio para cá, definitivamente. Mas enquanto mudava a sede, vocês acompanhavam ou vocês ficaram em um local fixo, só ele viajava? Só ele viajava. Nós ficamos em Catanduva até definir, né, onde seria a sede que ele ficaria o resto da sua vida, né, até aposentar, vamos dizer. E como foi chegar aqui a Bebedouro? Quais são as lembranças, aquilo que ficou marcado? O que você lembra? Olha, que eu me lembro, a gente veio caminhão de mudança aberto, né, carroceria toda aberta naquela época, e a gente entrou ali pelas Três Marias, por aquela entrada que tinha antigamente, né, e já viemos sair aqui praticamente no centro e desceu ali até a colônia da FEPASA, né, onde a gente morou ali por muitos anos. E você tinha experiência de engraxate. Exato. Aqui em Bebedouro, continuou ou você conseguiu um outro emprego, aprendeu uma nova profissão? Na verdade, assim, lá com 12, 13 anos, depois eu fui prático de farmácia durante uns 3 anos lá em Catanduva. E depois eu entrei na emissora Voz de Catanduva, como operador de som. Isso já em 72. Permaneci lá na Voz de Catanduva até 1976. Em 77 eu morei um pouco em São Paulo. Eu já namorava a minha atual esposa em Catanduva. Aí, como houve a mudança para Bebedouro, chegando aqui, só tinha a Rádio Bebedouro, não estava precisando de funcionário. Eu montei uma loja na época e depois, em 1980, eu
entrei na Rádio Bebedouro aqui, né? Consegui um emprego na Rádio Bebedouro. Aí eu tocava o comércio e trabalhava de operador de som na Rádio Bebedouro em 80. Tua esposa ficou em Catanduva depois que ela veio para cá? Como que foi? Ela ficou em Catanduva, que a gente já estava prestes a casar, né? E a época do casamento foi em outubro de 78 mesmo. Então ela veio para cá, a gente casou aqui em Bebedouro mesmo, né? Quem fez o meu casamento foi ali na paróquia de Aparecida, foi o saudoso padre José Filgos. Bem conhecido no nosso meio. Continuando a tua história no trabalho, você trabalhou na rádio e também tinha esse teu comércio. Exato. E isso foi por quanto tempo você ficou trabalhando em rádio? Eu fiquei trabalhando em rádio da Rádio Bebedouro, depois houve a Iguatemi, né? E eu entrei na Iguatemi já no caráter experimental, né? Durante aqueles 30 dias que fica no ar só tocando música, né? E fiquei na Iguatemi até 1998, por aí, né? E nessa época eu também dava manutenção, tanto na Rádio Bebedouro como na Iguatemi. E depois, quando me tornei presidente da casa aqui no ano de 2000, eu precisei parar porque ocupava muito tempo. E só fiquei com o comércio e parei com o rádio em 1999, em 2000, perdão. Certo. Bom, você contou pra gente que casou numa paróquia, hoje é pastor. Como que ocorreu esse episódio da conversão? Esse episódio da conversão ocorreu quando eu comecei na Rádio Iguatemi. O Misael Buinauski, que é locutor até hoje ali, a família dele toda é evangélica, né? Ele também na época era um assíduo frequentador, inclusive diácono da igreja na época. E ali conversando, e houve um problema de saúde com o meu filho do meio, Marcelo, né? Que a gente procurou a igreja, né? E ali houve um grande milagre da parte de Deus, né? Através da fé. E a gente permaneceu ali onde estou já há 42 anos, na Assembleia de Deus, Ministério de Santos. Certo. E depois você se tornou pastor. Exato. É um chamado? Como que ocorreu até chegar a ser o pastor? Veja bem, a gente está ali na igreja e, de repente, eu fui chamado para ajudar ali na limpeza da igreja, ajudar a limpar um banheiro, arrumar os bancos da igreja. Então, assim, ninguém começa sendo pastor. Não, ninguém começa. Cuidar do som da igreja, que é a minha profissão técnica de eletrônica. Então, eu fui trabalhando e, de repente, o pastor falou, olha, nós vamos separar você a diácono. O quê? A diácono? Né? É uma honra muito grande, né? Mas vamos continuar trabalhando. E aí, mais tarde, depois de alguns anos, fui consagrado a presbítero e pastor mesmo foi em dezembro de 2000, na Assembleia Geral Ordinária lá em Guaratinguetá, da Assembleia de Deus, que houve aquela Assembleia Geral do Estado de São Paulo, e eu fui consagrado em dezembro de 2000. E pastorei a igreja por cerca de uns 18 a 20 anos, mais ou menos, dentro de Bebedouro e fora também. Como que é pastorear uma igreja? Qual que é o trabalho de um pastor? Às vezes as pessoas acham que é somente estar lá na frente, levando a palavra, mas eu acho que os bastidores contam muito. Deve ter problemas conjugais, muito. Funerais, alegrias e sabores. Como que é a vida pastoral? Olha, a vida pastoral, ela é o que você falou, não se resume só a estar no culto ali, dirigindo um culto, pregando uma palavra, cantando um hino. Tem também a questão de uma visita hospitalar, de um funeral, né? Também as festividades da igreja, visita para famílias que estão com problema conjugal, que estão com problema com filho. Enfim, é um acolhimento social muito grande que a igreja dá e o pastor se envolve, né? Tem que se envolver de corpo e alma ali no negócio, para ter um resultado, né? E Arthur, quando surgiu o convite ou a vontade, você vai contar pra gente, de se tornar vereador? Alguém que fez um convite ou você que teve a vontade, foi procurar um partido político, um grupo? Essa parte é muito interessante. Em 1992, nós tínhamos um pastor aqui em Bebedouro por nome Daniel Medeiros Rocha. E numa reunião de obreiros ali, ele despertou essa
ele colocou em pauta na reunião essa possibilidade de algum membro que estava presente ali e tal, de se candidatar a vereador, na época de 92. E, para minha surpresa, todos os dedos apontaram para mim. Assim, nada programado, foi uma coisa espontânea. Mas por quê? Não, você está sempre no meio de rádio, você tem contato com as autoridades do município, tudo, né? Você já está no meio. E ali decidiram me lançar para vereador, em 1992. Foi a primeira vez que eu saí candidato a vereador. Foi eleito na primeira ou ainda não? Não fui eleito na primeira, não. Fiquei em terceiro ou quarto no partido na época. E aí você tentou de novo? Aí depois, em 1996, já o então pastor Jefferson, a igreja decidiu lançar um candidato, tinha eu e mais 5 concorrentes na igreja. Então, a fala foi o seguinte, se saiu 5, não elege ninguém, porque não tem tanto voto assim, né? Então, vamos fazer um plebiscito. Aí fez o plebiscito, eu ganhei em primeiro, né? Dos 5 concorrentes, mais eu 6. Fez um plebiscito dentro da igreja, houve uma votação e eu tive praticamente 80% dos votos ali. E aí os outros resolveram, então, me apoiar e fui eleito já em 96 a primeira vez. Quais prefeitos você passou? Você já foi vereador de mais de um mandato. Sim, em 96 nós fomos eleitos, era o prefeito, era o seu Piffer, né? Foi de 97 a 2000. Nós tomamos posse em 1º de janeiro de 97 até 2000, era o seu Edner José Piffer, de saudosa memória. Depois eu fui reeleito novamente, aí foi o Davi Pérez Aguiar, de 2001 a 2004. Sendo que em 2000 eu fui presidente aqui também da Câmara, né? E 2004, depois disputei todas as eleições. Sempre tive uma votação regular, em torno de 600 votos. E eu acabei me elegendo em 2016, na eleição, nós conseguimos 700 e poucos votos, acabei me elegendo, porém ocorreu um problema com algum partido que a gente acabou perdendo uma cadeira, no que ficou somente a vereadora Sebastiana. E ela saindo para a Secretaria da Habitação em 99, eu, como primeiro suplente, voltei para a Câmara. Não é 99 não, 2019 e 2020 voltei para a Câmara. Você sempre foi situação, chegou a ser oposição, como que era o teu... Olha, de vereador é uma aqui? boa pergunta essa, né? Em 2001, o prefeito era do PT, né? O prefeito era do PT. E a gente foi eleito, supostamente éramos todos oposição, né? Mas eu não fiquei sendo aquela oposição, vamos dizer, sistemática ali, não. Eu creio que eu tive uma boa relação com o ex-prefeito Davi, tanto que a gente tem amizade até hoje. Porque eu sou uma pessoa que pensa assim, Miguel, há projetos que é de interesse do município. Eu não posso simplesmente por ser uma oposição, mesmo sendo um projeto que seja de interesse, que vai beneficiar a população, a nossa oposição vou votar contra, não. Né? Em muitos projetos votei com a bancada do prefeito, porque eu acho que esse é um dos papéis do vereador, ajudar a governar a cidade. Fazendo um paralelo aí, é mais fácil ser oposição ou ser situação? Ou você vê vantagem e desvantagem dos dois lados? Olha, eu acho que é mais difícil ser situação. Mais difícil a situação? Mais difícil, né? É mais difícil, porque, a bem da verdade, problemas existem, em alguma fase eles se avolumam na cidade, em outras fases eles diminuem, né? E a oposição faz o seu papel crítico, que é um papel relativamente mais fácil. Mas não deixa de ser um papel difícil também, porque a pessoa tem que ter argumentos também para sustentar as suas teses. Mas eu creio assim que os dois acabam sendo difícil, né? Certo. Pastor não é só na hora do culto, é 24 horas. É verdade. Vereador também.
né? As pessoas às vezes têm uma ideia que vereador é somente na sessão e não é. Não é 24 horas. O seu telefone, vamos dizer assim, tocou mais você sendo pastor ou sendo vereador? Ah, com certeza sendo vereador. Com certeza, viu? A gente de vez em quando tem que estar fazendo uma limpeza na memória do celular porque vai carregando, né? Os dois são desafiantes. São desafiantes os dois. E acredito que os dois também as pessoas procuram, mas nem sempre a resposta que você vai dar vai ser boa para ambos os casos, tanto na parte pastoral ali, quanto na parte de vereador. Exatamente. As respostas às vezes podem não agradar totalmente quem está do outro lado da linha, mas a gente tem que partir para um princípio de seriedade, de honestidade com as pessoas, tanto na área política quanto na área religiosa. E Arthur, você voltou à Câmara, hoje com 70 anos, né? Você esperava que você voltaria como presidente novamente dessa casa? Você que tinha sido lá atrás e agora novamente? Olha, eu sinceramente, não era meu plano ser presidente, não, né? Mas eu concordo com a palavra de Deus, com a Bíblia, em que tudo Deus tem um propósito. Então, esse momento que nós estamos aqui, por exemplo, é um propósito de Deus na minha vida, na sua, do câmera, não é? Daqueles que estão nos assistindo. E aprove a Deus e aos amigos aí que acabaram me apontando para ser o presidente nessa atual fase da Câmara, né? Eu aceitei, é um desafio muito grande. E a gente não faz nada sozinho, né? Eu conto com a ajuda dos companheiros. Em todos os setores da Câmara, a gente tem aqui um quadro de funcionários efetivo respeitado, funcionários que estão na casa há muitos anos, e aqueles que são comissionados, enfim, a gente procura fazer um trabalho de harmonia para poder somar para que haja um bom desempenho do papel legislativo, né? E você, com toda a tua experiência legislativa, segunda vez presidente dessa casa, que conselho que você dá às pessoas que têm vontade de repente, também ser vereador? Tem que trabalhar, porque você veja bem, de 97 até hoje dá mais de 25 anos, são 29 anos. De 2000 para cá, 25 mais 4 antes, são 29 anos. 29 anos que eu estou na política, sempre praticamente tendo a mesma quantidade de votos. E isso requer, assim, eu atribuo a seriedade e a transparência com que eu falo com as pessoas, né? Partindo de um princípio de honestidade, de transparência, tratando as pessoas com carinho, com empatia, procurando entender a dor do outro, né, Miguel? Isso é muito importante. Então, a pessoa que quer ser candidata a vereador, ele tem que partir desse princípio, né? Empatia, seriedade, transparência, né? E desejo de ser vereador, porque a gente nota que durante esse trajeto todo meu na política, tem pessoas que se jogaram assim e acabaram até sendo eleitas, mas depois nem quiseram mais sair porque viu que, como diz aquele velho ditado, a rapadura é doce, mas não é mole, né? Não é verdade? Então, a teoria na prática, né, você sabe que é outra. Isso, na parte legislativa, a pessoa pode ter quantos cursos ela quiser. É interessante, é bom, e eu aconselho as pessoas a estarem até se preparando nesse sentido, fazer cursos, tudo. Mas na prática é outra a política. Na prática, você fala, o que é o mais difícil? É a capacidade de diálogo? É saber conviver com as diferenças? Qual que seria o maior desafio? É isso daí que você acabou de falar, saber conviver com as diferenças. Você tem que estar pronto para ouvir tudo, né? E você definir o rumo que você vai tomar, né? Eu procuro sempre fazer aquele papel de não bater de frente com ninguém, porque eu acho que não é a solução. Eu acho que tem que haver diálogo, tem que haver conversa, tem que haver reuniões, a gente tem que procurar entender as pessoas, né? Porque se não for na paz, na guerra, todo mundo perde. E Arthur,
Pensando aqui uns 20, 30, 50 anos, como você gostaria de ser lembrado? Olha, é difícil até de responder essa pergunta, porque eu gostaria de ser lembrado como o irmão Arthur, o vereador Arthur, né? Tá bom, né? E como que é o irmão Arthur lá na igreja? O irmão Arthur, ele continua sendo o mesmo de quando ele se converteu lá 42 anos atrás. É a mesma pessoa, né? Na área espiritual, a gente procura estar sempre ligado com Deus, né? E graças ao bom Deus eu tenho tido uma boa relação com toda a Irmandade e de todas as denominações, né? Porque embora eu seja um membro efetivo da Assembleia de Deus, eu tenho comunhão com irmãos de N igrejas, de N ministérios, né? Nem você, como foi falado agora há pouco, às vezes você não consegue agradar a todos, né? Mas às vezes tem decisões que desagrada, mas eu sempre procurei ter um bom relacionamento com todos, né? Ouvir todo mundo e tocar a vida, porque a vida é aquilo que Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, mas a gente tem que ter bom ânimo. Ele falou, olha, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Subentende-se que se você tiver bom ânimo, né, você vai vencer também. E Arthur, para a gente finalizar aqui, qual que é o teu sonho para Bebedouro que ainda não realizou? Seja como pastor, ou seja como vereador, ou um que seja comum aos dois aí. Olha, como pastor, eu creio que é ver as pessoas procurando a Deus. Não importa se é na minha igreja, entre aspas, na sua ou na dele, desse que está nos assistindo. Procure uma igreja. Procure estar se relacionando com Deus através de uma religião, né? Como vereador, o sonho de ver uma cidade cada vez melhor, cada vez mais desenvolvida, cada vez mais vendo a população entendendo o processo tanto do executivo quanto do legislativo. Porque você sabe que não é de um dia para o outro que se consegue as coisas. Mas existe todo um processo. E eu quero ver Bebedouro ainda muito próspera, mais do que já é. E assim nós terminamos mais um Memória Legislativa, recebendo hoje o atual presidente da Câmara, Arthur Ernesto Henrique.